dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Ayrton Vieira. Nesse domingo passado, 29, festa de Cristo Rei, segundo o calendário antigo, Vetus Ordo, ou da assim denominada missa antiga, missa tradicional, missa tridentina, de São Pio V, gregoriana, etc. Chegou até o meu conhecimento, através de alguns alunos, uma carta que se tornou pública no mesmo domingo, em uma homilia realizada na paróquia Nossa Senhora das Angústias, ali na Barra Funda, cidade de São Paulo, proferida pelo reverendo padre Fábio Fernandes, a quem conheço pessoalmente. Tive a satisfação de conhecê-lo faz pouco. E a carta dele, por si só, já explica o título desse vídeo, que tomamos emprestado, de uma congressista muito conhecida, o nome Maria do Rosário. Então, sem mais delongas, vamos à carta do Padre Fábio, que se explica por si. E em um outro vídeo, se Deus quiser, a gente vai poder fazer outros comentários, algum comentário sobre o conteúdo dessa carta. O reverendo padre, então, inicia a sua homilia da seguinte forma, citando Atos 5, 29, antes obedecer a Deus do que aos homens. Salve Maria, abre aspas, Dom Odilo me ligou por volta de 22 horas e 25 minutos deste sábado, 28, me questionando sobre a festa de Cristo Rei neste domingo, 29. Conforme o calendário gregoriano, que pela tradição católica difere do calendário da Missa Nova, e me afirmou dizendo que a missa tridentina não está autorizada, entre parênteses, como se o mesmo não soubesse que a celebro há tempos, fecha parênteses. E que se eu a celebrar, sofrerei, aspas, Dom Dilo, graves consequências, fecha aspas. Eu simplesmente lhe afirmei o que sempre disse publicamente diante dos fiéis. Eu estou na fé católica, procuro viver e ensinar integralmente a fé católica, celebro o santo sacrifício da missa católica e, portanto, estou na Igreja Católica. Ou seja, caros fiéis, ao celebrar a missa de sempre, estou atendendo ao que a Igreja definiu e proibiu mudar, atendendo à real necessidade das almas e, por isso, não vou deixar de celebrá-la nunca. Permanecendo na sã doutrina da fé católica e apostólica, visto que o que estou celebrando é o santo sacrifício do Calvário. Nestes tempos de notória crise crônica, de regime de exceção e de necessidade, nas estruturas físicas da Igreja e agindo conforme o que a Santa Igreja definiu e instituiu sobre a Santa Missa para perpétua memória. De modo que a Santa Missa não pode ser alterada, nem restringida, nem proibida, nem suprimida, aspas, sob a impugnação do Deus Todo-Poderoso e dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Citação da Coprimum Tempore, bula de São Pio V. As ameaças das graves consequências que Dom Odilo se refere e que serão aplicadas a mim após celebrar a missa tridentina neste domingo, dia 29, às 10 horas, festa de Cristo Rei, e conforme ele mesmo me afirmou no telefone são, : suspensão da ordem sacerdotal, expulsão da paróquia,
expulsão da Arquidiocese de São Paulo e perda definitiva do Estado clerical. Todas estas punições se darão em razão de estar simplesmente celebrando os sacramentos de acordo com a fé tradicional da Igreja. Ou melhor, de acordo com a fé tradicional católica, o que dá no mesmo. Portanto, que fique claro para os fiéis, tais punições, sanções e banimentos, conforme o ensinamento perene da Igreja e notoriamente conhecido, não gozam de autoridade e de legitimidade, visto que aquele que aplica, uma vez incoerente com a fé católica, ou seja, uma vez que em heresia e ou cisma e ou apostasia, conforme os diversos erros da nova teologia, não está em condições de acusar, inquirir e nem de punir alguém por cisma, e muito menos a quem se mantém integralmente na comunhão da fé católica, em sua doutrina e disciplina. Ou seja, discordar de um herege em acordo com a ortodoxia da fé não pode ser uma heresia, cisma ou apostasia, e a nova teologia é pura heresia, cisma e apostasia. Agora chegou a hora da verdade para nós, caros fiéis, que sob os tetos deste lugar santo, outrora profanado e hoje sagrado, e sob a proteção de Nossa Senhora das Angústias, aqui recebemos a graça dos sacramentos, meditamos os santos e insondáveis desígnios divinos, e dos quais levamos para casa os propósitos de vida nova, que nos leva a amarmos mais a Deus, a Santa Igreja, a estudarmos mais a sã doutrina e a vida dos santos, nos impelindo à vivência da verdadeira fé e do apostolado católico. Diante de tudo isso, sob a proteção e os olhares do Altíssimo, reafirmo aos meus fiéis, caros fiéis, a plenos pulmões, que minha reflexão e convicção sobre este tema vem de muitos anos. Com angústias, com sofrimentos, com lágrimas, muitas vezes, e que estou espiritualmente alegre e convictamente disposto, pois encontrei o tesouro da tradição e da verdade católica na missa de sempre, e que poder sofrer todas as consequências, incompreensões, perseguições e até mesmo a morte, se necessário for, pelas almas, pela fé e pela tradição católica, com sinceridade, sem presunção, exageros, vitimismos e superficialidades, é para mim uma honra. É a minha glória. Estejam certos de que, com a graça de Deus, nunca abandonarei as almas e me manterei firme neste propósito, porque sei que estou fazendo o certo, contra todos e contra todos, contra a opinião da maioria, contra a corrente dominante, contra toda vã esperança, contra o mundo, contra Satanás e seus seguidores, inimigos militantes. Nesta profunda e perplexa crise da Igreja, me mantenho conforme os santíssimos ensinamentos presentes na Santa Igreja e da tradição católica, da Santa Igreja e da tradição católica, recebida de minha família, de meu pároco e de meus mestres, que Deus colocou em minha vida. Reafirmo minha luta espiritual efetiva e contra-revolucionária, contra a nova teologia, contra o espírito de agionamento do Concílio Vaticano II e da perversão da fé no novus ordo da missa nova, do cambiamento revolucionário da nova sinodalidade,
contra o aborto e a eutanásia, contra a ideologia de gênero, contra o comunismo e o liberalismo. Revoluções que causaram e causam a maior crise da história da Igreja e com toda a catástrofe e destruição que assistimos para as almas dos fiéis, para o clero, para os religiosos, instalada por infiltração na estrutura visível da Igreja. Também reafirmo, pela graça de Deus e sua misericórdia, que sou sacerdote in eterno. E por isso, o único que pode me tirar do sacerdócio é Deus Todo-Poderoso, que me configurou em sua infinita bondade, sem mérito algum de minha parte, e, portanto, por correspondência à graça e na senda da fé e da tradição católica, não vou abandonar os fiéis, não vou abandonar o sacerdócio, a batina e o altar. Não vou abandonar o celibato sacerdotal. Não vou ceder ao caminho mais fácil e cômodo. Não vou negociar a fé. Não vou desanimar. Não vou ficar depressivo. Não vou me suicidar. Coisas que a revolução pretende por efeitos no clero e alcança a cada semana há décadas. Continuarei, como sempre procurei fazer, com reta intenção, desde minha primeira comunhão, há 31 anos atrás, numa festa de Cristo Rei, durante meus quase 15 anos de sacerdócio, durante os meus 6 anos de pároco, completados há pouco, dia 22 do presente mês, nesta matriz de Nossa Senhora das Angústias. Continuarei após meu banimento da estrutura desta igreja conciliar, seguindo simplesmente no caminho, exercendo o apostolado católico, exercendo o sacerdócio com o zelo apostólico que sempre busquei, ministrando os sacramentos para a santificação das almas, ensinando a doutrina aonde Deus Nosso Senhor quiser, com os meios que me proporcionar, até quando Ele bem entender, até naquele dia em que Ele me chamar para lhe prestar contas, junto a Nossa Senhora, aos apóstolos, aos santos e aos mártires, sendo julgado por aquele que é o verdadeiro e justo juiz, a quem devo temer e obedecer em primeiro lugar e acima de tudo. Acrescentamos nós e de todos, conforme jurei em minha ordenação sacerdotal. Deste modo, a obediência ao bispo não é cega, não é incondicional e não é legítima se do mesmo não emana a obediência às ordens de acordo com a fé, moral e tradição católica. Pois, em primeiro lugar, a obediência se refere a Deus, acima de tudo e de todos, até as últimas consequências, e no caso da incoerência do bispo na doutrina, este que deveria me confirmar na fé, me proteger, apoiar e incentivar ao se encontrar em questão com a integridade da fé, da moral e da tradição católica, cabe ao sacerdote, em consciência e seguindo a mesma consciência submetida à lei de Deus e à regra da fé católica, desobedecer aos homens e obedecer a Deus. Mesmo com todas as consequências que isso implica, com todas as sanções, banimentos até o extremo, salvas as proporções do derramamento de sangue, o que é uma grande honra e graça não dada a todos, conforme atesta os diversos casos na história da Igreja. Caros fiéis, a minha bênção sacerdotal, permaneçamos firmes, porque é assim que seremos salvos. Conferir Lucas 21, 19. Aspas, eles têm os templos, mas vós, que guardais a tradição,
sois a verdadeira Igreja Católica. Santo Atanásio, bispo, discurso aos seus diocesanos no tempo da ocupação dos templos pelos arianos. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Viva o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Viva Cristo Rei. Nossa Senhora das Angústias, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Padre Fábio Fernandes, cura. Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, festa de Cristo Rei, dia 29 de outubro, domingo, no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 2023. Até aqui a carta do Padre Fábio Fernandes. Hoje, tão somente nos limitaremos a uma pequena observação. Parece que os demônios se anteciparam um pouco a este 31 de outubro, através da boca de um arcebispo, para sancionar um sacerdote que tão somente celebra uma missa católica, a mais digna, a mais respeitosa, e procura ensinar a doutrina da Igreja conforme a Igreja sempre ensinou, portanto, em comunhão com os santos padres, em comunhão com os santos doutores, em comunhão com os santos em geral, em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras e da tradição apostólica, as duas fontes de revelação divina. Por isso nós perguntamos, mas o que é isso, Dom Odilo Scheller?